Olá, seja muito bem-vindo a este lugar que te acolhe de coração aberto. Você já ouviu alguém dizer que você não era capaz? Que seus sonhos eram grandes demais? Que você deveria ser mais realista? Se você está ouvindo isso agora, quero que saiba de uma coisa. Essas palavras não definem quem você é ou o que você pode alcançar. Hoje vamos falar sobre uma das verdades mais poderosas da vida. Você é o único que tem o direito de definir seus limites. Você é o único que pode decidir até onde pode chegar. E mais importante ainda, você tem dentro de si uma força que é maior do que qualquer crítica, maior do que qualquer julgamento, maior do que qualquer não que já ouviu. Ao longo dos próximos minutos, vamos embarcar juntos numa jornada de descoberta. Uma jornada que vai despertar em você a coragem que talvez esteja adormecida, a confiança que pode ter sido abalada e a determinação que é sua por direito. Porque a verdade é esta: o mundo está cheio de pessoas que desistiram dos próprios sonhos e agora querem que você desista dos seus também. Mas você não precisa aceitar isso. Você não precisa carregar as limitações que outros tentam colocar sobre você. Desde pequenos, somos bombardeados com mensagens que tentam nos colocar em caixinhas. Você não é bom o suficiente em matemática. Você não tem jeito para esportes. Essa profissão não é para pessoas como você. Seja mais realista. Pare de sonhar tão alto. Essas vozes vêm de todos os lugares. Família bem intencionada que quer nos proteger do fracasso, professores que não conseguem enxergar nosso potencial, amigos que projetam suas próprias inseguranças em nós e até mesmo estranhos que se sentem no direito de opinar sobre nossa vida. Mas aqui está o que essas pessoas não entendem. Elas estão falando dos próprios limites, não dos seus. Quando alguém te diz que você não pode fazer algo, na verdade está dizendo: eu não conseguiria fazer isso, ou eu tenho medo de tentar. Estão projetando suas próprias limitações, seus próprios medos, suas próprias desistências em você. Pense nisso como um espelho distorcido. Quando você se olha num espelho distorcido, você não vê sua verdadeira imagem, vê uma versão deformada de si mesmo. As opiniões limitantes dos outros são exatamente isso. Espelhos distorcidos que não refletem sua verdadeira capacidade. A questão é: você vai aceitar essa imagem distorcida como verdade? Ou vai procurar um espelho verdadeiro que é sua própria crença em si mesmo? Lembre-se, quem nunca tentou não tem autoridade para dizer que é impossível. Quem desistiu no meio do caminho não pode definir onde sua jornada termina. E quem vive com medo não pode determinar o tamanho da sua coragem. Você tem o direito de sonhar grande. Você tem o direito de tentar. Você tem o direito de falhar e tentar novamente. E mais importante, você tem o direito de surpreender a todos, incluindo a si mesmo. A história está repleta de pessoas que ouviram não e transformaram essa palavra em combustível para seus sonhos. Deixe-me contar algumas dessas histórias que vão tocar seu coração e despertar sua força interior. Imagine uma garotinha negra, nascida numa época em que o racismo era ainda mais cruel do que hoje. Aos 6 anos, ela foi rejeitada numa escola de balé porque disseram que pessoas como ela não tinham o físico certo para dançar. Ela poderia ter desistido ali mesmo. Mas Misty Copeland não desistiu. Ela continuou dançando, treinou incansavelmente e se tornou a primeira bailarina principal negra do American Ballet Theatre em mais de 75 anos de história. Ou pense num jovem que gaguejava tanto que mal conseguia falar em público. Os professores diziam que ele nunca seria capaz de se comunicar bem. Ele poderia ter aceito uma vida de silêncio. Mas esse jovem se chamava Demóstenes, e ele se tornou um dos maiores oradores da história da humanidade. Como? Praticando com pedras na boca, falando contra o barulho das ondas do mar, até que sua voz se tornasse mais forte que qualquer obstáculo. E que tal a história de uma mulher que foi rejeitada por 12 editoras? Todas disseram que seu livro sobre um menino bruxo nunca venderia, que crianças não se interessariam por histórias tão longas. Ela estava desempregada, criando uma filha sozinha, vivendo de auxílio do governo. Poderia ter guardado os manuscritos numa gaveta para sempre. Mas J.K. Rowling continuou tentando, e Harry Potter se tornou uma das séries mais amadas do mundo, vendendo mais de 500 milhões de cópias. Essas pessoas têm algo em comum. Elas transformaram o não em ainda não. Elas entenderam que a rejeição não é o fim da história, é apenas um capítulo.
Elas descobriram que dentro de cada "você não pode" existe um "prove que eu estou errado", esperando para ser aceito. Mas você não precisa ser famoso para ter uma história inspiradora. Talvez você conheça alguém que foi told que nunca seria bom o suficiente, mas se tornou um profissional excepcional. Talvez você mesmo já tenha provado que estavam errados sobre você em alguma situação. A verdade é que cada um de nós tem o potencial de ser a própria história de superação. Cada um de nós pode ser o exemplo que inspira outras pessoas a não desistirem dos próprios sonhos. Agora quero que você feche os olhos por um momento e imagine uma semente. Uma pequena semente enterrada no solo escuro, cercada por terra pesada, sem luz, sem ar fresco. Se essa semente pudesse ouvir, ela escutaria vozes dizendo: "Você nunca vai conseguir atravessar toda essa terra. Você é pequena demais. Desista. É impossível." Mas a semente tem algo que as vozes não têm. Ela tem dentro de si o código genético de uma árvore gigante. Ela não precisa da aprovação da terra para crescer. Ela não precisa da permissão das pedras para se expandir. Ela simplesmente cresce porque é isso que ela foi feita para fazer. Você é essa semente. Dentro de você existe o código genético da grandeza. Dentro de você existe um potencial que não precisa da aprovação de ninguém para se manifestar. Você só precisa de uma coisa: acreditar em si mesmo. Acreditar em si mesmo não significa ser arrogante ou ignorar conselhos sábios. Significa reconhecer que você tem valor, que você tem capacidade, que você tem o direito de tentar e de sonhar. Significa entender que seus sonhos não são acidentes. Eles existem porque você tem a capacidade de realizá-los. Quando você acredita verdadeiramente em si mesmo, algo mágico acontece. Você para de pedir permissão para ser quem você é. Você para de esperar que outros validem seus sonhos. Você para de diminuir seus objetivos para caber nas expectativas limitadas dos outros. Acreditar em si mesmo é como acender uma luz no escuro. De repente, você consegue ver caminhos que antes pareciam impossíveis. Você consegue encontrar soluções que antes pareciam inexistentes. Você consegue acessar uma força que sempre esteve lá, mas que estava adormecida. Mas como desenvolver essa crença quando o mundo inteiro parece estar contra você? Como manter a fé em si mesmo quando as críticas são constantes? Primeiro, lembre-se de que a opinião dos outros sobre você não é um fato, é apenas uma opinião. E opiniões podem estar erradas. Segundo, comece a colecionar evidências da sua capacidade. Cada pequena vitória, cada obstáculo superado, cada momento em que você foi mais forte do que pensava, essas são provas do seu potencial. Terceiro, cerque-se de pessoas que acreditam em você. Se não conseguir encontrar essas pessoas imediatamente, seja essa pessoa para si mesmo. Fale consigo mesmo como falaria com seu melhor amigo. Seja seu próprio maior incentivador. E lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser valioso. Você não precisa ter todas as respostas para começar. Você só precisa dar o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. A jornada se constrói passo a passo, não de uma vez só. Agora vamos falar sobre algo que pode mudar completamente sua perspectiva. Como transformar críticas e julgamentos em combustível para seus sonhos. Imagine que você é um diamante bruto. Para se tornar uma joia preciosa, você precisa passar pelo processo de lapidação. Cada golpe do martelo, cada fricção da lixa, cada pressão aplicada não está tentando destruí-lo, está revelando sua verdadeira beleza. As críticas e julgamentos que você recebe podem ser exatamente isso. Ferramentas de lapidação que estão polindo seu caráter, fortalecendo sua determinação e revelando a joia preciosa que você é. Quando alguém diz que você não pode, você tem duas escolhas: aceitar essa limitação ou usá-la como motivação para provar o contrário. Quando alguém duvida da sua capacidade, você pode deixar essa dúvida te paralisar ou pode transformá-la em determinação inabalável. Pense nas críticas como combustível para um foguete. Quanto mais combustível você tem, mais alto pode voar. Cada não que você recebe é mais combustível no seu tanque. Cada pessoa que duvida de você está, sem saber, contribuindo para a sua jornada de sucesso. Mas atenção, isso não significa que você deve buscar críticas ou se colocar em situações tóxicas. Significa que quando as críticas inevitavelmente chegarem, e elas vão chegar para qualquer pessoa que ouse sonhar grande, você pode escolher como reagir a elas.
Você pode escolher usar as críticas construtivas para melhorar e as críticas destrutivas para fortalecer sua determinação. Você pode escolher ver cada obstáculo como uma oportunidade de provar sua força. Você pode escolher transformar cada impossível em possível. Lembre-se, as pessoas que mais criticam são frequentemente aquelas que menos tentaram. As pessoas que mais desencorajam são aquelas que mais se arrependem de não ter tentado. Não deixe que o arrependimento dos outros se torne o seu. Quando você aprende a transformar críticas em combustível, algo incrível acontece. Você se torna imparável. Porque agora tanto o apoio quanto a oposição trabalham a seu favor. Tanto os sim quanto os não te impulsionam para frente. Chegamos ao final desta jornada juntos, mas na verdade, sua verdadeira jornada está apenas começando. Você agora tem as ferramentas, tem a perspectiva, tem o conhecimento. Mas mais importante que tudo isso, você tem a escolha. Você pode escolher acreditar nas vozes que te limitam, ou pode escolher acreditar na voz que vem de dentro do seu coração. Você pode escolher viver dentro das expectativas dos outros, ou pode escolher criar suas próprias expectativas. Lembre-se, você não nasceu para ser comum. Você não nasceu para se conformar. Você não nasceu para aceitar menos do que merece. Você nasceu para brilhar, para crescer, para surpreender, para inspirar. Nunca deixe ninguém te dizer que você não pode ser ou fazer algo. Porque a única pessoa que tem o direito de definir seus limites é você. E quando você acredita verdadeiramente em si mesmo, descobre que não existem limites, apenas novos horizontes esperando para serem explorados. Sua jornada de grandeza começa agora. Seu momento de brilhar é agora. Sua hora de provar que eles estavam errados é agora. Vá em frente. O mundo está esperando para ver do que você é capaz. Você consegue. Você merece. Você pode. E você vai. Inscreva-se no canal para fortalecer a transmissão dessas mensagens.